Tá? Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez reunidos para uma noite de atividades e tarefas da casa. Pedimos gentilmente que todos desliguem os celulares, tá? Para que a gente possa dar andamento ao nosso trabalho, em harmonia com todos os nossos irmãos da espiritualidade. Tá? Então a gente vai começar, como sempre, né? Clélia vai fazer o preparo de ambiente, a meditação, depois faremos uma prece inicial e pedimos que todos entrem em sintonia com as mensagens, com as palavras, com tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite, que possamos nos desligar dos problemas que todos nós temos, né? Mas que nesse momento a gente possa, né, se abstrair disso, se abster disso e entrar em sintonia com o trabalho realizado na casa. Então, Clélia, boa noite. Mas é norma na nossa casa fazer um pouquinho de meditação. São pouquíssimos minutos, né, que a gente tem, mas que tem como objetivo relaxar todo mundo, para deixar todo mundo tranquilo, né, aliviado das tensões do dia, e que a gente possa recomeçar e assistir a palestra com a nossa irmã, que vai ser sempre uma palestra maravilhosa que ela traz para a gente, e começar a semana com o pé direito, tá bom? Então vamos apagar as luzes, vamos fechar nossos olhos, ouvir a música que invade esse ambiente com vibrações de amor, de paz, de esperança. A música, ela é um excelente instrumento para meditação, portanto, tenho o hábito sempre de colocar uma música tranquilinha em casa, né, principalmente nos dias mais tensos. Vamos começar a prestar atenção na nossa respiração. E a gente sempre agradece a Deus, né, pela oportunidade da respiração, né, que a gente consegue limpar nosso corpo, a gente consegue energizar, que a gente tira o gás carbônico, bota o oxigênio, a gente renova esse ar que sempre circula dentro de nós. No dia a dia, é normal que a gente não preste muita atenção na respiração, né? A gente respira para viver, né? E às vezes a gente até está ofegante, não sabe nem porquê, né? A gente esqueceu de expirar. A gente está com o pulmão cheio de ar, né? E não colocou para fora o ar que a gente precisava colocar. Então, quando a gente pede aqui para fazer inspirações, né, e expirações, são profundas, são 3 inspirações profundas e expirações profundas. Então, quando eu falar isso, é para fazer, tá? Então, vamos continuar em silêncio, observando a energia que invade o ambiente. Vamos nos isolar de todos os problemas que a gente tem em casa, no trabalho, que a gente tem no nosso país, no planeta. Vamos tentar nesse momento pensar em nós. É um momento só nosso. Presta atenção no batimento cardíaco, na respiração. Imagina uma luz dourada saindo do centro do peito, muito dourada. E essa luz se expande e enche toda a sala de uma luz dourada. É uma luz que vai nos proteger, que vai nos isolar de todos os sentimentos e pensamentos negativos. Nesse momento a gente aproveita para puxar o ar pelo nariz profundamente. Joga lá para o abdômen, segure. Imagina esse ar se espalhando por todo o corpo, fazendo toda a limpeza
E quando não conseguirem segurar mais, porque não é para ninguém passar mal com isso, é colocar para fora esse ar, deixar ele sair. Deixa que o ar saia completamente. Respire. Coloque o ar para fora, imaginando que todas as energias negativas que estavam em nós estão sendo colocadas para fora. Mais uma vez a gente busca o ar, inspira profundamente, joga para o abdômen. Vamos deixar que ele passe pelas nossas costas, como se estivesse limpando, tirando todas as dores. E jogue fora. Respire. Vamos inspirar novamente, colocando ar no abdômen. E agora a gente vai jogar esse ar para o peito, para a cabeça. Vamos deixar limpar todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todas as células negativas. E expire e coloque para fora. A gente vai verificar o quanto é bom se sentir relaxado. Comece a perceber agora a respiração mais lenta, os batimentos cardíacos também mais lentos. Percebam a energia que envolve todos nós, cada um de nós aqui, protegido por uma energia boa, uma energia divina. Imagina que essa energia pode permanecer em você durante toda a semana, desde que você a mentalize. E para mentalizar, é claro, é preciso que a gente silencie um pouco os nossos pensamentos, se isole um pouco. Quase sempre a gente tem muitas dificuldades de encontrar um espaço onde a gente possa meditar. Mas pode ser no jardim, pode ser no quarto, pode ser no banheiro, não tem problema não. Onde vocês puderem ficar a sós. E agora vamos imaginar uma luz violeta que enche a nossa mente. Essa luz violeta é a luz da transmutação. Ela transmuta todas essas energias, todas as doenças, todas as coisas que a gente não quer, tudo que a gente não qualifica como bom. Então, essa energia violeta, nesse momento, invade nossos pensamentos e se expande por toda a sala, por todas as pessoas que se encontram aqui, se expande por toda a nossa cidade, visitando cada lar, cada irmão nosso, que nesse momento passa por problemas de saúde, pelas questões sociais que a gente sabe que tem atormentado a nossa população, como a fome, a falta de lar, a miséria total e absoluta, o ódio que emana dos corações das pessoas. Então a gente imagina que essa luz violeta possa transmutar, possa atingir a todos, transmutando e transformando pessoas, transformando mentes, transformando corações. E é nesse ambiente de paz que a gente vai tomando consciência de nós outra vez, do nosso corpo, do espaço onde nós estamos.
Vamos tentar abrir os olhos bem devagar, para que a luz depois não fira nossos olhos, né? Não incomode. E eu vou pedir a Nilza ou alguém que está mais próximo aí para acender a luz para nós. Eu vou fazer a leitura de uma página e, como a nossa irmã falou em Emmanuel, eu por acaso peguei Fonte Viva de Chico, ditado por Emmanuel, e abri aqui uma página chamada Testemunho. Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos para que lhe sigais as pegadas. Pedro, capítulo 2, 21. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da verdade, da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhece que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas, mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em fruto de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo divino Mestre que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de sua altura espiritual que nos compete atingir. Então vamos entrar em prece nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus divino e amado Mestre, cá estamos nós em mais uma noite de estudos dentro da seara da nossa doutrina espírita de fé, paz, amor e caridade, e que pedimos que todos os ensinamentos, todas as palavras aqui a serem ministradas pelo nosso irmão palestrante possam nos trazer conforto, paz, equilíbrio, harmonia, sabedoria e nos fortaleça para o desempenho de nossas funções diárias. Todos os irmãos da espiritualidade, nossos guias, nossos mentores estejam nos acompanhando, nos intuindo e que com certeza sairemos daqui melhor do que entramos. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, com a palavra, com muita alegria, recebemos a doutora Janice Sampaio mais uma vez. Seja bem-vinda, doutora. Graças a Deus. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem aí atrás? É uma alegria para o meu coração, dá até um quentinho nessa noite fria, podermos nos reunir em torno do Evangelho de Jesus, nessa casa tão querida, que sempre me abraça com muito afeto. Não tem como estar aqui e não lembrar do nosso querido Gil. E passou o cargo para a Clélia, né? E aí não teve jeito, me contratam para o ano todo. Aí eu estou aqui, vocês vão ter que ouvir de novo. Praticamente as mesmas coisas. Prazer que se renova. E por que sempre a mesma coisa, né? Às vezes eu estou preparando algo para trazer e eu falo, gente, mas eu já falei isso. E eu já falei isso, eu já falei sobre isso. Por quê? Porque
de uns anos para cá, eu tenho me debruçado em cima do Evangelho, porque é bússola de vida. E não só transforma a minha vida, como eu vejo que aqueles que também se debruçam com afinco no Evangelho de Jesus, levando para as suas vidas, a veem transformada. Então, não tem como nós não querermos dividir algo que é tão bom, não só para mim mesma, mas como para aqueles que eu observo, né? Nessa caminhada aí, já tenho 59, 40 de doutrina espírita. Então, já caminhei um pouquinho e sempre observadora do comportamento humano, das relações humanas, sempre foi algo do meu interesse. Então, eu percebo que, de fato, o Evangelho é bússola. Então, tenho sempre que trazer o Evangelho para nós meditarmos a respeito, como nos concita Alcione, personagem do livro Renúncia de Emmanuel, que nos convida, dizendo que o Evangelho do Cristo é para ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. E nós, seres caminhantes, nós não podemos deixar de refletir. Eu vejo pessoas que passam a vida e não mudam suas condutas. Pessoas que eu acompanho durante anos, né, conhecidos, parentes, e se orgulham batendo no peito, assim, eu sempre fui assim, meu pai era assim, eu sou assim. E eu olho com muita dor, com muito lamento sobre essa conduta, porque vê-se que é uma pessoa que está na vida sem refletir. Porque nós temos que refletir sobre tudo, porque somos seres em construção, somos seres que vamos evoluindo, e à medida que nós evoluímos, nós deixamos de ser quem era, senão não evoluía, não é assim? Se alguém bate no peito e diz, meu pai era assim, eu sou assim, ele está fazendo exatamente uma repetição de padrão, perpetuando um comportamento que talvez não servisse mais nem para o pai dele, que fará para ele. Porque tudo na vida se transforma. Só as verdades não se transformam. Mas como nós não temos verdades, nós estamos em busca da verdade. Somos seres que precisamos chegar à verdade. Porque fomos feitos, criados pelo Pai, simples e ignorantes, e há sobre nós uma atração irresistível a Deus, que é a verdade. Então, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando nessas leis que nos regem, nós somos impelidos à perfeição. Se não vamos pelo racional, pela reflexão, vem o aguilhão da dor. Esse aguilhão que nos impulsiona. Então, se somos dotados de livre-arbítrio e de inteligência, vamos usá-los. E só conseguimos usar se refletirmos. Se refletirmos diante de todos os atos da vida, não mais como meros repetidores, não mais como marionetes da sociedade, e principalmente aqui nós estamos inseridos, que é a sociedade de consumo, que nos coloca, que nos faz crer que temos necessidades fictícias que só atendem a esse padrão capitalista, e que nós nem paramos para refletir diante de uma compra, diante de uma atitude, diante de um desejo. E quer coisa que mais nos dá problema do que os desejos. A tradição budista já nos dizia, já há anos, né, há milênios, sobre os desejos. Que nós na vida devemos caminhar pelo caminho do meio. Nem apegados aos desejos quando algo é bom, e nem evitando algo quando aquilo é ruim. De fato, persistindo por esse caminho que vai nos levar à verdade, sem nos distrair no caminho. Quem busca a verdade, busca o Pai, não pode ser afetado a cada acontecimento. Eu não posso me transformar conforme os acontecimentos. Então, se eu estou passando por uma situação boa, eu deixo de caminhar no meu caminho e vou aqui sentir prazer. E me distraio. E muitas vezes pego
um desvio que vai me levar a muito afastamento do meu caminho de alma. E se algo também acontece no meio do caminho que me causa dor, eu também fujo para o caminho oposto e saio do meu caminho, da minha rota. Então precisamos ser, como Platão dizia, o homem de ouro. O homem de ouro para Platão, esse filósofo da antiguidade, que inclusive também está inserido na nossa codificação através de algumas mensagens, nós precisamos compreender e buscar sermos esse homem de ouro. E por que Platão se colocava, trazia essa ideia do homem que busca a sabedoria como o homem de ouro? Porque o ouro, ele não se modifica conforme o meio. Né? Se a gente bota uma joia de ouro, ela não se modifica. Os outros metais todos acabam se deteriorando com o tempo. Tem gente que usa, eu por exemplo, se eu não posso usar nada de prata, em 3 dias está preto. Né? Bijuteria também oxida muito fácil. O ouro não. Então, quando Platão se referia que nós temos que ser homens de ouro, é esse homem que não se corrompe com o meio, que não deixa o seu ponto, o seu alvo fora da sua vista em nenhuma circunstância. Nem se tudo está bem, nem se tudo está mal. Porque nós vivemos uma vida que não é retilínea, ela é oscilante, exatamente porque nós temos que ter flexibilidade e aprender em todas as situações. Mas falando sobre o tema da noite de hoje, não por acaso, né? Emmanuel sempre traz ensinamentos que se comunicam, e nada é por acaso, né? Quando ela abre o acaso, os espíritos estão trabalhando aqui. Quando fala ali dos testemunhos, que nós, quando abraçamos o Cristo, e nós que já estamos aqui nesse frio, podia estar vendo o Pantanal, né? Já estamos aqui, é porque nós já compreendemos que temos que buscar algo além daquilo que tocamos. Então, quando ele fala dos testemunhos, daquele que segue o Cristo, e eles são difíceis, é porque é exatamente isso. Quando nós abraçamos o Cristo e percebemos que precisamos buscar esse algo que é a verdade, nós temos que nos comportar de uma forma diferente. Então, eu sigo o Cristo, mas hoje, aqui, eu preciso estar nessa situação e eu preciso tirar uma vantagem, porque afinal não tem isso. Quando a gente resolve seguir o Cristo, é seguir as leis que não são do Cristo. São as leis que vigem em todo o universo, que são as leis do Pai, que são as leis morais. A lei de justiça, de amor, de caridade e todas as outras leis que nos permeiam, quer nós acreditemos ou não. Novamente falar essa frase. É como se nós não acreditarmos nessas leis que regem os universos, né, os multiversos, e não querer segui-las, é o mesmo que a gente duvidar da lei da gravidade. Qualquer pessoa aqui pode duvidar da lei da gravidade, não tem nenhum problema. Mas pegue um objeto, não vou fazer para não ter que abaixar, e jogue, ele vai cair. Obedecendo a uma lei. E não importa se a gente acredite nela ou não, ela vai atuar. Assim são as leis morais. Quer nós acreditemos ou não, ela atua em nós. E sempre que nós burlamos essas leis, nós nos desequilibramos desse universo equilibrado. E aí nós desconectamos do que nos alimenta, que é a unicidade. E aí ficamos sós. E aí vem a heresia da separatividade. Que é isso? É nós acharmos que podemos ser felizes cuidando do próprio interesse, apenas. Essa é uma das verdades que regem o nosso mundo. Nós não podemos ser felizes se olhamos só para o nosso interesse. E podemos pegar qualquer pessoa do nosso conhecimento que seja um pouco mais egoísta, que cuide somente do seu interesse, e veja se ela é feliz. E veja se uma pessoa do seu convívio, aquele parente, aquela vizinha, que é aquela pessoa que se doa para todo mundo, lembrem,
se ela não é uma pessoa que te parece que está em paz e que está feliz? Às vezes passando por muitos problemas, às vezes passando necessidade, mas ela está em paz, porque ela está conectada com o Pai, com as leis que regem o universo. Se ela está fazendo algo não somente para si, mas também para aqueles que estão à volta. Então, o tema que eu trouxe para a noite de hoje: a quem servir? A quem servir? Mas, Janice, a gente tem que servir? Imagina eu servir, estudei tanto. Vou servir? Eu tenho quem me sirva. Será que é assim? Será que nós não precisamos servir? Será que de fato nós viemos para ser servidos? Será que aquele que nós seguimos nos disse isso? O que será que ele nos disse? Então vamos ver. Anotado lá em Marcos, capítulo 9, 35, assentando-se, Jesus chamou os 12 discípulos e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas nós não queremos sempre ser os primeiros? Não é isso que nós queremos, ser melhores, ter destaque? Não é isso que nos ensinaram? Tirar notas boas, ser o melhor na escola, ser o melhor no futebol, ser o melhor no vôlei, ser o melhor no jogo de tabuleiro? Não é isso que todo mundo quer? Vamos lá, quem vai ganhar? Quem é o melhor? E agora vem esse tal de Cristo e diz que eu tenho que servir, ou seja, que eu tenho que me rebaixar aos outros. Acho que foi. Depois lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E nesse mesmo tom, outro evangelista também anotou essa passagem, Lucas, no capítulo 16, versículo 13. E está anotado lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a 2 senhores, anotação de Lucas, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Muita gente acha que Mamon era um rei, né? Era um monarca. Mas, na verdade, Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, com M no final, que quer dizer literalmente dinheiro. Então, é interessante, né, essa passagem que muitos usam para falar de riqueza, mas aqui eu uso mamon como tudo que é material. Então vejamos, nós estamos aqui na Terra, viemos com um propósito. A primeira coisa que precisamos refletir e meditar é buscar esse propósito. Cada vez mais, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu recebo pacientes na clínica de todas as idades, sem propósito. Eu não sei o que eu quero fazer. Uns já com alguma profissões até bem situadas na sociedade, insatisfeitos. Falam, não aguento mais, não queria ir, não sinto alegria, gostaria de não levantar todos os dias, só porque eu tenho que ir lá para aquele trabalho que eu não gosto, para aquela profissão, para aquele consultório. Jovens sem propósito, vão fazer o vestibular por fazer, porque o pai, porque a mãe, mas não tem o próprio propósito. E isso em diversas idades, pessoas já na maturidade, na faixa de 50, que de repente sentem um vazio existencial e começam a se indagar. E isso é muito comum.
Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, um dos meus mestres com M minúscula, vai falar sobre isso como metanoia, que é como se fosse na metade da vida e a gente começa a se questionar. Eu tenho por observação, tenho observado, melhor dizendo, que o que acontece, até os 50 anos, a nossa busca ela é horizontal. A gente busca construir coisas, construir família, construir patrimônio intelectual, e a gente vai se distraindo, né? Não tem muito tempo para refletir, a menos que a gente seja espírita, que aí a gente é chamado a refletir. Ou que a gente faça terapia desde cedo, aí também a gente é obrigado a refletir. Mas se a gente não faz terapia, a gente é novo, e está nas atribulações da vida, e também não é espírita, que é uma religião que faz você refletir. Ninguém erra igual depois que conhece o espiritismo. Estou mentindo? Errar a gente continua errando, mas não igual. Já tem uma abertura aí dessa consciência. Então, o que acontece? A gente vai se distraindo, não tem muito tempo, né? Quem tem filho, então, não tem tempo mesmo. Eu tive 3, posso dizer. Tive, não, tenho. Então, a gente vai, é filho, é trabalho, é marido, é faculdade, é pós-graduação, a gente querendo melhorar, né? Essa história que a gente acha que veio para ter sucesso. Foi o que disseram pra gente? Não, você tem que ser alguém. E aí dizem que ser alguém é ter coisas, né? É um absurdo isso, a gente virar para um jovem e dizer, você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que estudar muito, trabalhar muito para ser alguém. Gente, ele já é alguém. E é alguém muito especial, é um filho de Deus. Então você tem que estudar para você ter amor ao conhecimento. Essa seria a frase certa. Você tem que estudar porque o conhecimento expande a tua consciência e faz com que você seja um pouco maior, porque você adquiriu conhecimento. E aprender a refletir. Então, mostrar para os jovens que o conhecimento em si é bom, e não como trampolim para ele ser ou conquistar algo. Porque isso vai ser consequência. Se ele é uma pessoa que reflete, se ele é uma pessoa que tem amor à sabedoria, vai ser um filósofo. Porque filosofia é amor à sabedoria. E quanto mais nós refletirmos e buscarmos a sabedoria, melhores seres humanos nós vamos ser. Mas voltando para o nosso tema, Jesus nos faz um convite muito interessante, que é um convite para nós buscarmos esse sentido existencial. E quando ele nos fala, lá anotado por Mateus, no capítulo 6, versículo 33, veja se ele não faz esse convite para nós. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, essa deveria ser a nossa primeira busca na vida. Buscar o reino dos céus. E o que é buscar o reino dos céus? É buscar a verdade. Porque nós não temos verdade. Nós temos crenças. Crenças que nos movem. Crenças, como eu acabei de falar, de achar que a gente só vai ser alguém importante se a gente tiver coisas. E que nos levam a perder muito tempo na vida e às vezes tendo muitas frustrações. Uma vez eu atendi um rapaz, tinha 17 anos, estava naquela fase de fazer vestibular, e profundamente deprimido. E ele dizia para mim, o pai tinha uma posição na sociedade de destaque, condição financeira muito confortável, e queria que ele fosse um seguidor dos seus passos, para tomar conta da sua indústria. E ele dizia assim para mim, eu não quero nada disso. Eu quero fazer educação física. Quero ser um educador físico. E meu pai disse que eu vou ser uma porcaria. Que eu não vou ser um Zé Ninguém. E não quer me deixar fazer.
E o menino entrou em depressão. Mesmo. Por quê? Porque o sentido existencial dele estava sendo impedido de buscar. O pai queria que ele tivesse anseios que não eram dele. Eram do pai. E aí, essa criatura começou a murchar. Porque estava sendo obrigado, estudando horas por dia para passar por uma faculdade. Porque o pai só aceitava duas coisas dele. Ou fazer administração e trabalhar com ele na empresa, que ele não suportava, ou ser médico, que ele teria destaque. Ele, como não queria trabalhar com esse pai, ele dizia que o pai era um tirano, tratava mal todo mundo. Olha como é que esse menino tinha uma visão diferente do pai. Tratava todo mundo mal na empresa, ele falou, eu não vou suportar. E aí, esse espírito adoeceu. Porque a depressão é uma doença do espírito. Então, fizemos todo um trabalho. Não sei se adiantou. Que quando eu chamei os pais e coloquei tudo isso, o pai só faltou, sei lá o quê, me agredir. Porque gritava de que eu estava fazendo mal para o filho dele. Ou seja, ele não estava preocupado com o bem-estar do filho. Ele estava preocupado com o seu bem-estar, com o seu interesse pessoal. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter na questão 132, Kardec perguntando aos luminares da existência. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Se nós acreditamos, né, nessa doutrina, e acreditamos que estamos aqui reencarnados, qual o objetivo de estarmos aqui? Precisamos refletir. Esse é o primeiro passo para nós entendermos qual é o nosso sentido existencial. O quê? Por que existimos nesse mundo material? Porque aqui viemos aportar. Os espíritos respondem a Kardec. Esses queridos, gratidão. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Falei um pouco antes, né? A gente vem, criados simples e ignorantes, e a cada encarnação a gente aprende um pouco mais e caminha um pouco mais. Então, nós viemos aqui para construir patrimônio? Não. Nós viemos aqui para ter destaque? Depende. Se for destaque moral, sim. Nós viemos aqui para buscar a perfeição. Que perfeição? Perfeição moral. Então percebem que tudo que nos tira desse alvo está atrasando a nossa marcha evolutiva, nos desequilibra dessas leis que nos regem, porque isso é um tropismo divino, ir à perfeição. Se eu estou aqui sendo chamada à perfeição e eu faço isso, vou me afastando daquele caminho, eu estou indo contra essa lei que me rege. E eu vou me desequilibrar. Isso faz com que eu desequilibre o meu psiquismo, o meu mental. E isso vai desaguar onde? No corpo. Desequilíbrio de células, porque tudo é ressonância. Somos energia. Energia condensada. E eles continuam. Para uns, a encarnação, né? É expiação. E o que seria expiação? Acredito que a maioria saiba, mas muitos não sabem. Nós estamos num planeta, segundo a nossa doutrina, de provas e expiações. Expiação é quando... Eu gosto de uma analogia muito interessante, né? Que eu aprendi muito novinha, lá aos 19 anos, com meu tio Gerson, querido. Ele que dava esse exemplo. Ele dizia, expiação é quando você vai pelo caminho jogando taxinha para trás, no caminho dos outros. E aí chega um momento
que você reencarna e é obrigado a voltar pelo mesmo caminho, pisando na taxinha que você mesmo jogou. Não é bonitinho isso? Dá para entender, né? Então é isso. É a colheita de uma semeadura errada. Essa é a expiação. Então a gente está aqui para evoluir, para chegar à perfeição, mas muitos estão aqui trabalhando uma expiação. Para outros, missão. Chico Xavier, Madre Teresa, né? Divaldo, Papa Francisco, Irmã Dulce, missionários que não tinham nenhum interesse pessoal. Essa é a característica do missionário. Ele vem sem zero interesse pessoal. Jesus, né? Não precisava nem mais de encarnar e veio zero, missão conosco. Mas para alcançarem essa perfeição, nós tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Podíamos evoluir lá como espíritos, né? Era mais fácil, porque a literatura está cheia de espíritos que se programavam, que trabalhavam anos na espiritualidade, que lá eram ótimos, sucumbiram com o corpo. Porque as paixões, né? A gente esquece tudo que aprendeu e volta, e aí sucumbe. Mas é o corpo que tem culpa? Ah, esse corpo. Nada disso, meus irmãos. O caráter é do espírito, né? Enquanto nós, de fato, não tivermos uma virtude, porque quando tivermos aí não tem sucumbir, em todas as situações essa virtude vai se mostrar, nós vamos cair em tentação. E o que é a tentação? Emmanuel já nos esclareceu. É a nossa concupiscência, que é o fundo perverso, imperfeito, cheio de mazelas morais que está em nós. É como o lodaçal que está naquele lago, assim, quietinho. A tentação é quando esse lodo se mexe, quando a gente faz alguma coisa que esse lodo vem. Então a tentação não é de fora para dentro. Muitos acham, né? Ah, mãe, eu estava ótimo, mas eu fiz isso porque fulano me atentou. Não, fulano não tem nada com isso. O que a gente fez é porque aquilo estava dentro de nós, como uma vontade, como um desejo. Porque se eu, por exemplo, já não sou mais desonesta, não tem situação que vá me tentar. Se a gente já é honesta, pode acontecer de você achar um celular, achar uma carteira cheia de dinheiro, ter uma ocasião de estar junto com algo para levar, não tem ninguém olhando, e você não vai fazer, porque você já é honesto. Dizem, né, que a ocasião faz o ladrão, mas não é assim. A ocasião faz o roubo. O ladrão está pronto, senão ele não aparece. Porque para quem é íntegro, e a gente vê exemplos na mídia de vez em quando, né, porque as pessoas até se espantam com aquilo que deveria ser o normal, porque o natural do ser humano é ser honesto. E se a gente não é honesto, a gente precisa trabalhar essa nossa parte, porque isso é um ser humano. Ser humano que nós nascemos para ser. Esse ser humano de excelência, com todas as virtudes, com todos os valores morais. E é por isso que a gente tem que ficar reencarnando, enquanto a gente não tiver essas virtudes em nós. Porque o dia que nós tivermos qualquer uma delas, eu perdi a paciência. Não perdeu porque eu não tinha. O dia que você for uma pessoa paciente, não tem aquela que vai te tirar a paciência. Não tem. Você perdeu é porque você estava ali controlando algo que você não tinha e você queria ter. E isso é legal, a gente faz mesmo. Enquanto uma virtude não é espontânea, a gente precisa atender a Jesus. Vigiai e orai. Por que vigiai e orai? Para que a nossa concupiscência, ou seja, aquele nosso lodo lá do finzinho, que está lá no fundinho, não venha à tona. Porque muita gente, às vezes, bebe, né, alcoólicos, ou se droga e faz coisa e fala assim, ah, não é porque eu bebi. Não é porque bebeu. É porque a área da censura no cérebro, quando ela está sob alguma substância química, ela fica rebaixada e a pessoa mostra o que é. Então,
Por isso que o Espiritismo a gente não erra mais igual, né? Porque esclarece. Por quê? Porque nós precisamos refletir. Refletir para quê? Para compreender. Compreender para quê? Para mudar, gente. Não basta a gente ter o conhecimento. Conhecimento que não é utilizado é algo inútil. Para que a gente vê a palestra toda segunda-feira? Se sai daqui e fala, pô, bonita aquela palestra lá, fulano falou bem, né? Chegar ali, vamos ver. Faz nada durante a semana. Não se modifica. Não perdoa. Não releva. Não tenta ser mais honesto. Não tenta ser melhor. Não tenta ser mais paciente. Como é que a gente um dia vai ser paciente? Um dia eu vou estar aqui, vai cair plim, uma gota de chuva aqui. Nossa, virei paciente. É claro que não. É na pequena coisa. É no exercício do dia a dia. Ai, estou aqui, vontade de falar. Não vou falar. Botar água da paz, né, que Chico Xavier dizia. Botar água da paz na boca quando você tem que falar uma bobagem, não fala. Ai, pô, eu consegui hoje, no dia seguinte é mais fácil. Então é assim que a gente conquista virtudes e valores. É no exercício. Se eu não sou capaz no pouco, eu não vou ser no muito. Então é paulatinamente, lembrando Paulo de Tarso. Então continua aqui, não parou não. Essa pergunta, essa resposta dessa pergunta, ela dá uma palestra só ela. Olha o que continua aqui, né? Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E aí tem uma frase aqui muito interessante. Visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que reflexão nós precisamos fazer aqui. Visa ainda, na nossa encarnação, outro fim, que é de pôr o espírito, nós, espíritos imortais, em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, enganar a gente. Alguém disse que você veio aqui para contribuir para o mundo? Quando você era pequeno? Não, né? Mas o Espiritismo está aí para isso. Agora a gente já sabe. Nós não estamos aqui só para dar conta de nozinhos e dos nossosinhos, dos nossos afetinhos. Que às vezes já é pesado. Mas não. A gente está aqui para contribuir com Jesus na obra da criação. Olha a importância de uma encarnação. E nós só seremos pessoas que se encontram em paz quando nós estivermos cumprindo, buscando esse sentido existencial e contribuindo com Cristo na obra da criação. Ai, mas como é que eu posso fazer isso? Primeiro se melhorando, porque um ser humano melhor tem melhores vibrações de pensamento, já contribui muito. Depois, trabalhando as relações, sendo mais amoroso, sendo mais acolhedor, sendo mais amigo, cuidando do planeta, economizando água, reciclando lixo, tendo condutas cidadãs, participando no seu bairro, contribuindo na casa espírita. Ah, mas a Clélia, outro dia que eu fui lá, me botou para lavar o banheiro. Ai, que absurdo. A quem servir? Não é a Clélia, é a causa do Cristo. E servir na causa do Cristo é nós estarmos prontos para qualquer trabalho. Seja você entrar no banheiro público, ter um papel no chão e você ser capaz de deixar aquele banheiro melhor quando você sair do que quando você entrou, sem ninguém ver. É fazer esses pequenos gestos. Nós temos que deixar nossos rastros no mundo, rastros de um ser humano a caminho da luz, da verdade. Quando eu olho hoje para trás, como é que está o meu rastro até hoje? Eu me orgulho dele? Eu posso dizer, nossa, eu posso contar para todo mundo, pelo menos a maioria das coisas que eu fiz? Claro que tudo não dá, né? Vai demorar um cadinho.
algumas encarnações. Mas a maioria dos atos que eu tive na vida, eles são dignos da eternidade. Eu posso levar comigo quando eu desencarnar. Eu posso ver na minha tela mental quando eu desencarnar e eu vou falar, pô, legal, eu fiz isso, pô, ali foi, pô, bacana. Será que a maioria eu vou falar isso ou a maioria eu vou começar a baixar a cabeça? Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Se tiver outros espíritos do lado, você já... Lá não tem, né? Tem roupa, não tem corpo. Lá o pensamento fica todo à mostra. Será que nós estamos trabalhando para isso? Para contar para as pessoas que a gente fez, poder contar sem vergonha? Será que o nosso rastro é de um ser humano ou é de um animal? Porque qual é a nossa diferença para os animais? Ah, a gente pensa. Só isso não adianta. O que eu faço com o meu raciocínio? Porque se eu vivo só para cumprir meus interesses, para suprir meus interesses pessoais, de sobrevivência e de perpetuação da espécie, qual a diferença de mim para um bicho? Se eu não faço o lugar onde eu vivo melhor, se eu não contribuo a nada para aqueles que me rodeiam, se eu não melhoro a vida de ninguém além da minha, ou da minha e da minha prole, eu não estou fazendo nada além do que os bichos fazem. Veja a resposta dos espíritos, meus irmãos. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós não viemos aqui a passeio, nós viemos a trabalho. Nosso próprio e o trabalho do Cristo, que é o governador planetário, que nos permitiu essa honra de sermos trabalhadores dele. Por isso encontramos o Evangelho. E por isso encontramos o Evangelho descortinado pelo Espiritismo. Porque outras denominações ainda está velado muitos ensinos que nós temos. E para que isso? Para que a gente haja igual? A gente tem que agir diferente, porque nossa compreensão é diferente. Sem juízo de valor, não somos melhores absolutamente do que ninguém. Mas nós já estamos preparados para fazer essa contribuição com Jesus. A quem servir? A Mamon? A materialidade? Ao materialismo? Ou ao Cristo, que é o emissário divino no planeta? Vamos continuar aqui. Para executá-la, a encarnação. Ainda é a resposta, tá? Da 132. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. O que é isso? Perispírito. É o nosso corpo físico. Quando nós vamos encarnar num planeta, o nosso corpo ele é feito da matéria do planeta. Para quê? Para que a gente possa agir nesse planeta. Para quê? Para que a gente possa, de fato, estar integrado. Não tem eu e o planeta, eu e a natureza, somos um. Então, cuidar da natureza é cuidar de mim, é cuidar dos meus filhos, dos meus netos. É fazer aquilo que viemos fazer, contribuir com Cristo. Então precisamos cuidar. Cuidar do planeta também é cuidar dos nossos pensamentos. Porque a gente emite uma psicosfera. A gente tem uma psicosfera que nos rodeia de emissão de pensamento. Quem viu, eu não sei se isso está... Eu nunca sei o que está no livro nosso lá, o que está no filme. Porque como eu li várias vezes e vi o filme várias vezes, eu me confundo. Mas quando André Luiz, para quem lembra, né, que está internado no hospital, quando ele é resgatado do umbral, ele vai para o hospital, e Lísias, o seu enfermeiro, quando leva ele para o primeiro passeio ali em volta do hospital, em nosso lar, ele fala, nossa, a atmosfera daqui é inebriante, uma sensação de paz. Ele falou, porque aqui em nosso lar nós temos um contrato entre todos os moradores, de não emitir um pensamento contrário ao bem.
Por isso que a harmonia é essa. Então vejam como nós podemos contribuir com o planeta. A gente pensa muita bobagem. A gente tem uns pensamentos que, nossa, dá vergonha. Mas quando eu penso umas coisas, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso que entrou aqui? Mas imediatamente o que eu faço? Eu transmuto pelo seu oposto. Se é uma coisa muito ruim, o seu oposto no muito bom, para neutralizar. Porque a mente, ela é muito tagarela. Só que nós não somos a mente. Nós somos o dominador da mente. Nós somos o espírito por trás da mente. Então a gente pode e deve mudar. Temos que fazer esse contrato conosco mesmo, de melhorar os nossos pensamentos. Porque toda a nossa vida começa no pensamento. Emmanuel tem um livro maravilhoso que todos devemos ler e reler. Pensamento e Vida. Esse livro, ele foi trazido, ele é uma cartilha do mundo espiritual. E Emmanuel pediu permissão à espiritualidade para trazer essa cartilha que é ensinada aos moradores das colônias lá no mundo espiritual, para nós. Olha, que bênção! E é maravilhoso, e ele vai dizer que a nossa mente, ela é criadora. Tudo primeiro vem na mente. Então, se a gente não está bem, vamos criar o bem na mente, vamos criar a paz na mente, vamos criar a saúde na mente. Veio um pensamento ruim, vamos transmutar. Um pensamento de fofoca, vamos transmutar. Um pensamento de maledicente, vamos transmutar. Então, é essencial dar. Para executá-la que em cada mundo, toma o essencial desse mundo, a fim de aí... Ai, meu Deus, tudo apaga. Para executar a encarnação, é que em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista físico, as ordens de Deus. Então a gente toma um corpo para cumprir as ordens de Deus. E aí o que a gente faz? Quer ser melhor que o outro. Quer ter mais coisa que o outro. Quer achar que primeiro o meu interesse, depois o do outro. Ou seja, isso são as ordens de Deus que a gente está cumprindo? A gente esqueceu tudo. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, que forma a gente tem de evoluir? Contribuindo para a nossa melhoria pessoal, individual, que é a nossa primeira obrigação. É a nossa primeira obrigação. Se nós estivermos nos colocando no mundo, a gente pode fazer obra social, pode fazer caridade, pode ajudar as pessoas, pode vir limpar a casa espírita, pode fazer palestra, pode dar passe, fazer visita a enfermo, se colocar a serviço toda a encarnação. Se isso não servir para modificar você, moralmente você perdeu a encarnação. Como assim perdi? Mas e o bem que eu fiz? Vai ser seu advogado em qualquer lugar. Porque o bem, ele vai ser seu advogado em qualquer lugar. Vai ter isso a seu favor, mas você perdeu a encarnação. Porque o objetivo da encarnação é fazer o ser evoluir em rumo à perfeição. Se você passou aqui, chegou e saiu igual... mas como é que eu fiquei igual? Mas eu não servi a todo mundo? Mas se você não melhorou em nada, porque muita gente faz isso tudo para ficar bem na fita. Tem gente que vai para a rua fazer caridade porque não quer ficar na sua casa, porque não suporta os seus. Tem de tudo. Somos nós. Por isso que nunca acaba o meu trabalho. Porque o ser humano é difícil. Para ele mesmo. E a gente precisa se conhecer. Para quê? Como é que eu vou evoluir?
Se evoluir é me transformar. Eu transformo o que se eu não conheço? Se eu não sei, se eu sou invejosa, como é que eu deixo de ser? Eu tenho que me ver. Se eu estou fazendo só caridade para fora, trabalhando muito, às vezes é para não dar conta do que tem dentro. O ser humano é complicado, né? Nós somos. Porque isso tudo acontece e às vezes a pessoa não percebe. Que é uma fuga de si mesma. Por isso que Sócrates, esse querido iluminado lá da antiguidade, já trazia essa fórmula de você poder evoluir desde a antiguidade, conhecendo-te a ti mesmo. Sabendo, como ele dizia, que nada sabemos. Às vezes a gente acha, hoje em dia então está muito louco isso. As pessoas acham que sabem e acabou. A maior ignorância é a gente achar que sabe tudo de alguma coisa. Que a gente não sabe nada. Porque se eu digo que eu já sei isso, o que eu faço? Fecho a porta do meu conhecimento. E perco a oportunidade de saber. E como a gente não sabe nada, porque não sabe mesmo. E aí a gente não perdeu esse amor à sabedoria lá da antiguidade, de buscar a verdade. As pessoas não têm amor à verdade hoje em dia. Não existem diálogos, como promovia Platão, Sócrates. O que é você dialogar? É você esvaziar, vamos dialogar sobre um copo. Vamos promover um diálogo sobre um copo? Vamos. Todo mundo aqui, vou botar o copo. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, tirar todo o conhecimento sobre copo que você tem e se abrir ao diálogo. E aí começa. Carlos, fala sobre o copo. Aí ele vai dizer, o copo, isso, o copo. Uma vez eu tinha um copo assim, aí o outro vai falar. E a gente vai, todo mundo falar o que acha do copo, trocando essas visões e experiências. E no final, cada um de nós vai sair enriquecido com a visão de cada um. Isso é ter amor à verdade. Hoje em dia não, as pessoas nem te escutam. E quando te escutam já é para te rebater. E mesmo quando elas acham, quando elas percebem que estão erradas, elas têm mais amor ao orgulho próprio do que a verdade. Porque elas não dizem. Elas não recuam. Você está mostrando uma verdade para a pessoa com fato. Contra fato, não tem opinião. A pessoa consegue distorcer. Para quê? Não é para buscar a verdade. É para não dar o braço a torcer que errou. Então isso não deve estar nas nossas vidas. A gente não pode ter nenhum apego a alguma coisa inferior à verdade. A verdade não pode ser uma mercadoria de troca. A gente não pode abrir mão da verdade. Porque a verdade é o que vai nos levar a essa perfeição, essa busca pela verdade. Se alguém vem, eu tenho uma ideia, a pessoa vem me mostrar que eu estou errado, eu tenho que me abrir para isso, escutar. Eu posso até não concordar depois, mas eu tenho que, no mínimo, querer ouvir. Porque aí sim eu estarei caminhando para a verdade. E não ter um orgulho, eu tenho a verdade. Não temos. Só Jesus foi o único que passou nessa terra. Tenta mudar uma letra do que ele falou. Todos os ensinamentos dele servem para as nossas vidas hoje. Quando alguém lhe bater numa face, dê a outra. Imagina, está ultrapassado. Começa a fazer isso na tua vida. Quando alguém te agredir, dá a face do perdão, dá a face do amor, da tolerância, da indulgência. Veja se tudo não melhora. Só Jesus. Nós não temos verdade. Nós estamos em busca. E se queremos apressar o passo, vamos refletir sobre os fatos que nos são apresentados, sobre as nossas posturas. Eu era assim até hoje. Eu creio que ser assim é bom. Né?
Nem eu cheguei aqui, você quer falar onde? A gente não tem que ter coisas predefinidas. Aqui, eu só falo se for aqui. Aí um dia eu chego, não tem isso aqui, acabou comigo. Não, vamos ver a situação, vamos refletir. Né? Perguntei para o Carlos, onde você prefere? Tanto faz. Pronto, já voltou a bola para mim. Então acho que eu vou falar aqui. Mas não vamos ter coisas predefinidas, não vamos ser inflexíveis. Vamos refletir quando a situação se apresenta. Porque certamente a gente vai achar a melhor forma. Se nós não viermos com rótulos, com caixinhas, com verdades, porque nós não temos. Está acabando, né? A quem servir? Ao ego? O ego é esse que é vaidoso e que é maravilhoso, tá? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar, a gente tem que matar o ego. Eu falei, não faça isso. Sem ego a gente não está encarnado. O ego é o que nos faz estar encarnados, é essa personalidade. E eu preciso do ego para me proteger, porque eu não dou conta de ser perfeita. Se eu ficar só no self, para eu estar só no self, que essa minha ligação com o Pai, é o Deus em mim, só quando eu for perfeita. Jesus era self. Ele pensava, sentia, falava e agia em consonância com o Pai. Self. Nós não podemos. Nós a gente sucumbe. Precisamos do ego para nos proteger, né? Para usar nossas máscaras, aparentar melhor do que somos. Mas não é para enaltecer o tempo inteiro. Nós precisamos optar pelo self. O que é? Usar o ego para ir em direção ao self, que é o Deus em mim. Leis materiais ou lei moral? A quem nós vamos servir? As leis materiais ou as leis morais? Materiais não é lei, corpo de lei, lei civil não, porque essas a gente tem que obedecer. Até porque elas são até inferiores às leis morais, né? As leis morais estão acima delas. Se a gente segue as leis morais, nem precisaríamos de leis civis. Quando nós formos optar, nós precisamos refletir. Qual lei eu vou seguir? Vou me submeter às leis de Deus? Então, quando eu me submeto às leis de Deus, o espírito imortal está em sintonia com seu propósito existencial. Faz esforços para conhecer a verdade e desenvolve em si as virtudes e os valores humanos. Desenvolve a humildade, quer saber quem é, saber o que pode, saber o que precisa transformar. É a humildade que nos situa na vida, como nós somos. Nem melhores, nem piores do que ninguém, porque não somos. Não somos. Desenvolver a humildade é eu poder estar olhando para a televisão e ver um estuprador que acabou de estuprar uma criança de 5 anos e não me sentir melhor do que ele. Difícil, né? Mas é treino. Se eu exercito aquilo que eu aprendo dentro das leis morais, eu vou compreender que eu não sou melhor do que ninguém. Apenas as circunstâncias levaram aquela pessoa a estar como está naquele momento. E se eu talvez tivesse passado pelas mesmas circunstâncias, eu fosse pior. Ou já devo ter sido pior. Somos reencarnacionistas, não podemos esquecer. E seguindo, nos submetendo às leis morais, às leis de Deus, nós encontramos paz. E nós devemos sempre buscar a paz. Ah, mas eu preciso buscar a felicidade. Não, buscar a paz. O que é buscar a paz? É cumprir os deveres. Se estamos cumprindo os deveres, e às vezes com dor, nós encontramos paz. Se nós não cumprimos os deveres, buscamos felicidade a qualquer custo, nós podemos estar alegres, tendo prazeres, nós não vamos ter paz. Porque a paz é quando nós estamos equilibrados com a lei. Ou podemos nos submeter às leis da matéria. Quando a gente se revolta e se afasta desse sentido existencial. Eu quero é ter mesmo, eu quero ter o melhor carro, porque aí meu vizinho vai ver. Vou comprar uma televisão maior que a do meu cunhado. Ele comprou de 55 polegadas, vou comprar de 80. Leis materiais. Vou ter coisas a qualquer custo.
inclusive ao custo da minha paz. Ai, se custa a nossa paz, é caro demais. Vazio existencial é o que vem, porque eu me afasto do meu propósito de vida, me desalinho com as leis, me desconecto do amor do Pai. Ele continua me amando, mas eu não me conecto ao amor. Aí eu fico sozinha. Me sinto só, mesmo estando acompanhada. Tenho um vazio que eu não sei o que é. Aí eu vou comer, vou ter compulsão, vou comprar, vou fazer muito sexo, vou jogar, vou me drogar. Porque esse vazio não se preenche com nada que a gente encosta. Ele é a desconexão do amor do Pai. Aciona a lei de causa e efeito, criando para si longos períodos de dor e sofrimento, e exacerba o orgulho e o egoísmo. Então, meus irmãos, a quem servir? Muito obrigada. Agradecemos ao silêncio respeitoso, agradecemos ao nosso palestrante. Nesse momento, iremos fazer a prece de encerramento, elevando nossos pensamentos à espiritualidade superior. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus divino e amado Mestre, irmão amigo, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em vosso nome para mais uma noite de estudos dentro da seara da caridade e de amor que nos ensinaste. Todas as preces aqui ministradas, todas as palavras e mensagens possam atender a todos os irmãos presentes e também ausentes por algum motivo, a todos aqueles que estão nos hospitais, nos cárceres, nos orfanatos, nos abrigos, todos aqueles, Pai, que estão junto na sua jornada, acolhidos pelo seu manto de paz e amor. Mais uma vez, gratidão pela noite de hoje. Fica conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, uma boa semana, com muita disposição para a mudança.